dia, terceiros anos. Vamos continuar nossa matéria de história. Esse ano a gente está vendo o Brasil República, a gente já viu o Café com Leite, a gente já viu Getúlio Vargas, que governou durante 15 anos, né? E agora nós vamos entrar no período democrático, que é o período que vai de 45 a 64. Por que ele tem esse nome? Foi o único período da história do Brasil em que todos os presidentes foram eleitos, tá? Bom, isso daqui eu vou até pular, mas eu vou enviar para vocês nos slides, que é o nome de cada presidente e como teve gente que se matou, gente que renunciou, gente que sofreu golpe. Tá nessa lista aqui, fora os 5 principais presidentes, também tem pessoas que governaram em momentos de transição. Então isso aqui é para vocês depois darem uma olhadinha. Bom, logo que o Vargas renunciou, que a gente já viu que o Getúlio Vargas renunciou no final da Segunda Guerra Mundial, tá? José Linhares, por isso que eu falei que tem vários nomes, né? José Linhares fica governando de outubro até janeiro, né? Até que tivesse as eleições. Porque ele, né, na época ele era presidente do Supremo Tribunal Federal e conduziu as eleições. Essa primeira eleição depois do Vargas, o presidente que foi eleito, que é o Eurico Gaspar Dutra, ele era o ministro da guerra do Vargas. Ele era o cara que o Vargas disse para o povo votar e ele foi eleito. O período do Eurico Gaspar Dutra foi manter o controle sobre os trabalhadores e sobre os sindicatos. Bom, obviamente vocês sabem que depois da Segunda Guerra Mundial o Brasil vai viver a Guerra Fria. Eurico Gaspar Dutra, que foi o primeiro presidente durante esse período da Guerra Fria, ele vai se alinhar com os Estados Unidos, tá? O que era a Guerra Fria? A guerra entre Estados Unidos capitalista e União Soviética comunista. Então o mundo viveu uma bipolarização a qual o Dutra alinhou-se completamente aos Estados Unidos. Consequência disso, rompeu com a União Soviética, colocou na ilegalidade o Partido Comunista e caçou todos os comunistas do Brasil, tá? Ele buscou um liberalismo econômico porque o Vargas era mais nacionalista, né? Essa missão ABINC, né, que seria os Estados Unidos, de várias maneiras foram dominando o Brasil. Auxílio para o desenvolvimento econômico, análise para tomar as decisões de medidas e principalmente tentar transformar o Brasil na grande potência da América do Sul, tá? Bom, em 1947, Brasil e Estados Unidos fazem acordos, né, que como seria desenvolvido o Brasil a partir dali, diminuindo salários, aumentando os impostos e produzindo matéria-prima, claro, porque daí o Brasil vai viver o processo de exportar matéria-prima mais barato, comprar produtos industrializados, e isso vai ser uma grande época da história do Brasil. Bom, crise econômica vai existir nesse período. O Brasil, então, como eu falei, importava industrializados e exportava matéria-prima, ou seja, a gente estava sempre perdendo, né? Durante os 5 anos do mandato do Gaspar Dutra, os impostos dobraram, salário mínimo não teve aumentos, ele criou também o Plano SALT, S, saúde, A e L ali, alimentação, de transporte e de energia, que era uma tentativa de desenvolver essas partes. Durante seu mandato inaugurada a Companhia Siderúrgica Nacional, com dinheiro emprestado dos Estados Unidos, e também vai ser construída a Estrada Rio-São Paulo, que hoje ela chama Dutra, tá, gente? Bom, ele fez uma campanha de alfabetização de adultos e também ele proibiu os jogos e fechou os cassinos, que até naquela época ainda tinha. Aqui só um pequeno, né, uma fotografia da Copa do Mundo de 50, tá? Em que o Brasil perdeu para o Uruguai no final de virada. Bom, vamos voltar aqui. De maneira normal, ele governou todos os anos dele, né? E no final vai ter a eleição para presidente, né? Para o sucessor dele. Quem?
Getúlio Vargas, tá? Bom, Getúlio Vargas foi eleito como o presidente mais votado da história do Brasil. Nunca ninguém teve tanto voto quanto ele, até o Lula ser presidente do Brasil. Então, apesar do Vargas de 30 a 45 ter terminado como ditador, ele volta como mais votado, tá? Bom, o Vargas, ao contrário do Dutra, muito alinhado com os Estados Unidos, o Vargas tentou fazer uma política mais nacionalista. Ele queria desenvolver o Brasil, tá? Por exemplo, no mandato dele vai ter a campanha O Petróleo é Nosso, né? Então ele queria que o Brasil se desenvolvesse independente de outros países. Como que ele fez isso, né? Ele fez a intervenção e o nacionalismo ao contrário do Dutra, que era o capitalismo estrangeiro e política externa, né? Vargas, os capitais nacionais, eles foram associados a capitais internacionais, mas o nacional sempre tentando se ressaltar. Ele criou o BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, e teve que fazer alguns empréstimos também, né? Ele criou um protecionismo muito grande, fez um plano quinquenal, tá? Ele tentou desenvolver as indústrias de base, mas tudo de uma maneira que não ficasse tão alinhado com os Estados Unidos, tentando desenvolver mais a nação a partir do Brasil mesmo. Bom, 1951, que eu falei, o projeto para a criação da Petrobras, né, em que haveria um monopólio, o Brasil não compraria de ninguém e tentaria vender para todo mundo. Nessa época também, fora a questão do petróleo, ele queria a Eletrobras, tá? Tudo que eu tô falando são empresas nacionais, então ele tentou desenvolver a coisa de uma maneira nacional, tá? Durante seu governo vai crescer muito o trabalhismo, a luta dos sindicatos, e o principal, que ele cancelou esse acordo que havia de cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil. Como eu falei, sempre para tentar desenvolver o nacional. 1954, como o salário mínimo nunca tinha tido aumento, ele aumentou em 100% o salário mínimo, só que ele foi vivendo a cada dia mais uma pressão dos brasileiros que estavam mais alinhados ao capital estrangeiro. Vargas queria desenvolver mais a parte nacionalista do Brasil, mas ele era muito pressionado pelos Estados Unidos e pelos defensores dos Estados Unidos aqui. O ano de 1954 vai ser super agitado na história do Brasil, tá? Getúlio Vargas, primeiro ele demitiu o João Goulart, que depois nós vamos ver que ele vai ser presidente do Brasil, tá? Houve tentativa de fazer impeachment a ele, e o principal foi um atentado que aconteceu, ficou famoso como atentado da Toneleiros, que era o nome da rua, tá? O objetivo era matar o Carlos Lacerda, que era o grande opositor do Vargas. Quem acaba morrendo é o Major Rubens Vaz, que estava junto com o Carlos Lacerda, que só levou um tiro meio de raspão. Bom, ficou provado, né, nessa história do atentado, que quem deu os tiros estava ligado à segurança do Getúlio Vargas. E a pressão para ele renunciar aumentava a cada momento. Quem, né, que fazia essa pressão? A oposição a ele e o exército brasileiro. Bom, Vargas foi pressionado, muito pressionado, tá? E ele disse: eu só saio daqui morto, que ele não ia renunciar. Dia 24 de agosto, ele foi encontrado morto, tá? Aonde ele teria se suicidado. Quando Vargas morreu, vocês não imaginam a loucura que foi. Todo mundo foi pra rua, todo mundo queria ir no enterro, todo mundo, essa mulher ali desmaiada, foi uma comoção nacional. Vocês nem imaginam. E ele deixou uma carta testamento que eu adoro. Na madrugada em que ele se suicidou, Getúlio Vargas teria escrito uma carta testamento na qual explicava aos brasileiros por que ele tinha feito esse gesto extremo. Até hoje se discute se essa carta é verdadeira ou não, tá? Se a gente tivesse na sala de aula, eu ia
declamar para vocês essa carta de uma maneira bem interessante, mas como não vai dar tempo, né? Eu adoro o final também. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Não sei vocês, mas eu já arrepiei só com o finalzinho. E vou deixar aqui a carta testamento para vocês lerem ela, que supostamente foi escrita pelo Vargas na noite que ele se suicidou. Pessoal, Vargas se suicidou. E aí? Vai ter que acontecer, que foi em agosto de 54, né? Para um novo presidente ser escolhido, né? Até ter novas eleições, vai ter um período de transição. Quem participou desse período de transição? Primeiro Café Filho, ficou presidente do Brasil, Carlos Luz e por último Nereu Ramos. De agosto de 54 até janeiro de 56, o Brasil teve esses presidentes, mandato tampão, até resolver a próxima eleição. Então, o João Café Filho, ele virou presidente do Brasil logo que o Vargas se suicidou, porque ele era o vice, né? Ele também renunciou, tá? Porque ele teve um infarto. O segundo foi o Carlos Luz. Quando o presidente morre, assume o vice. Quando o vice morre, assume o presidente da Câmara, tá? Depois assumiu o Carlos Luz. E por último, que eu gosto de falar bastante, que daí como o presidente da Câmara, que ficou presidente do Brasil, também saiu, o Brasil acabou sendo governado pelo presidente do Senado. Por que eu gosto de falar nele? Nereu Ramos foi o único presidente no Brasil de Santa Catarina, tá? Ele foi o presidente que comandou o finalzinho, né? Ele só ficou por 2 meses presidente do Brasil até passar a bola para o novo presidente eleito, Juscelino Kubitschek. E aí vem o mandato do Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK, que vai ser de 1956 a 1961. Veja que direitinho, ele governa os 5 anos, no governo dele ele ficou. Então a gente já viu, tá, no primeiro momento desse período, primeiro o Dutra totalmente alinhado com os Estados Unidos, o Vargas tentando fugir um pouco dos Estados Unidos e se voltar mais pro nacional. Em compensação, no período do JK, alinhamento 100% com os Estados Unidos. Bom, JK disse, eu vou desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Beleza, ele desenvolveu bastante o Brasil nesse período. Mas o Brasil não tinha dinheiro para se desenvolver. Da onde veio esse dinheiro? Da onde será, né? Bom, então, 50 anos em 5 anos de governo era o que ele prometia, crescimento econômico, desenvolvimentismo. E como conseguir esse dinheiro? Captando dinheiro externo, captando capital estrangeiro. Bom, na época ele criou um plano de metas, tá? Que tinha várias metas. Depois no livro tem bem explicadinho, meta para energia, meta para o transporte, meta para os alimentos, para a indústria de base, desenvolvimento industrial. Ele ia arrasar o Brasil de loucuras que ele conseguiria fazer nesses 5 anos de governo. Por isso que chama 50 anos em 5. Aqui nosso amigo JK, que acabou morrendo depois num acidente depois que ele já não era presidente, de um acidente meio suspeito de carro, tá?